tudo bem? Outro dia eu tava dando uma olhada no canal da Camila Coelho, que eu adoro ver os vídeos dela. E eu vi um vídeo super antigo dela, que era respondendo a tag infância. E eu achei tão bonitinha as perguntas que eu resolvi gravar pra vocês também. São 10 perguntinhas sobre minha infância, né? Óbvio. Então, a primeira é pra mostrar fotos da infância. Eu tenho muita foto de criança. Minha mãe era tarada das fotos. Tirava foto de mim rindo, chorando, sentada em pé, fazendo pose. Mas tá tudo muito encaixotado, assim, porque é coisa que a gente não mexe toda hora. Então eu consegui pegar algumas. Inclusive ela vai me xingar depois quando ela ver a bagunça. E eu vou mostrar pra vocês. Então aqui é o meu álbum de nascimento, né? Então tem fotinhas da minha mãe grávida. Aí aqui tem as lembrancinhas de quando eu nasci. Vamos ver. Aqui tem o bem pequenininho. Ai, titiquinho. E eu sou da época ainda das máquinas de ver máquina. Então, olha aqui. Ui. Eu com a minha mãe. Bem pequenininha. Eu nasci muito pequenininha. Olha só. Ui. Bem pequenininha. Virada em orelha. E essas cenas são proibidas para menores de 18 anos. Eu tomando banho com a minha mãe, com meu pai. E essa é bem de quando eu era bem pequenininha. Aí eu vi também, deixa eu botar isso pra cá. Eu achei ali um álbum do meu primeiro aninho, que foi todo da Moranguinho. Olha que lindo. Desde criança eu já gostava de coisas pequenininhas, cor-de-rosas. E a minha prima que fez esse fundo é toda de cartolina pintado, porque na época não tinha esses banners, esses adesivos que a gente faz, né? Então ela fez tudo à mão. E eu adorei essa festa, muito fofa, assim. Muita gente. Tudo da Moreninha. Aí eu achei também mais um álbum. Esse aqui foi, eu já era mais velhinha. Eu acho que pegar as mais antigas, né? Eu bem curruchinha também. Olha que bonitinha. Aqui eu tinha 6 meses. Olha, bem gordinha já. Naquela tag da sua gordinha, eu respondi, né, que eu fui magrinha antes dos 6 meses. Depois eu já fiquei gordinha. Mas porque eu nasci prematura, né? E eles me encheram de vitamina. Olha que bonitinha que eu era. Quer dizer, eu sou bonitinha ainda, né? Mas era muito engraçadinho. Fazia altas posezinhas, ó. E a minha mãe fala, ai, tu é toda perua, gosta de rosa, gosta de não sei o quê. Mas a minha mãe me vestia com umas roupas muito coloridas. Muito coloridas. Eu adorava Chuquinha, adorava Barbie. Ursinho de pelúcia. Deixa eu ver aqui uma outra fotinha. Olha, fazendo pose. A modelo profissional. Ai, como eu era querida. Eu era muito gordinha, muito queridinha. Olha só, uma bolinha. As pernas bem gordas. Virada em coxa. Olha só. Olha essa que bonitinha. Ah, gente, eu procurei uma que eu tava com um pinico na cabeça. Sim, é revoltado pinico. Mas eu não achei, mas meu Face tem essa foto, se vocês quiserem olhar lá. Ó, comendo carne, desde nova já, grudada no churrasco. Aí depois tem uma, olha aqui também bem pequenininha. Isso aqui no Natal. Eu só não sei porque que minha mãe fazia essa franja em mim, né? Olha isso, era quase um Chitãozinho Chororó, né? Sem necessidade dessa franja. Mas, tudo bem. Gente, olha, aqui a foto tá ruim, não vai aparecer o meu maiô. Mas ali, ó, ele era azul, daí ele tinha babadinho amarelo e tinha um top cor-de-rosa atrás. Então assim, eu disse, mãe, se eu sou perua hoje foi porque tu me ensinou? Eu não aprendi nada sozinha. E aqui era uma foto de quando eu fui pra Santos, na casa dos meus tios, também bem pequenininha. E foram essas que eu peguei, assim que eu consegui, que estavam mais à mão. Mas eu era uma menininha bem gordinha, bem fofinha e bem queridinha.
que adorava fazer poses pra tirar foto. Isso aí. Bom, 2. Uma memória boa de infância. Nossa, memória boa de infância a gente tem várias, né? É difícil escolher uma só. Mas quando eu li essa pergunta, a primeira que veio na minha mente foi que a minha mãe tem o costume de tomar chimarrão todos os dias de manhã. E aí, ao sábado, eu sempre estudei da manhã, então eu levantava, ia tomar café, tomar banho pra ir pra escola. Aí no sábado minha mãe tomava chimarrão na cama, que daí ela podia ficar um pouco mais tarde e tal. E aí eu sempre levantava naquele horário que levantava normalmente e ia pra cama dela, né? Que ela tava tomando chimarrão lá, então eu ficava lá, a gente vê TV, às vezes eu dormia de novo. Então era uma memória muito gostosa, assim, que foi a primeira coisa que me veio quando eu li essa pergunta. Claro que tem outras de festas de aniversário, onde a gente sempre faz café da manhã especial, as festas a gente sempre fez comemorando Natal, Ano Novo, a Páscoa, né? Então, mas assim, de primeira, essa história de ir pra cama da manhã aos sábados, da minha mãe e meu pai, né? Ficar no meio dos dois ali enquanto eles estavam tomando chimarrão, que me veio na cabeça. 3. Um cheiro da infância. Eu não tenho, assim, um cheiro de infância que tenha me marcado, assim. Pelo menos não que me lembre, assim. Não, nada muito expressivo. 4. Brincadeira preferida na infância. Sempre foi com Barbie. Eu amo Barbie até hoje e eu adorava fazer roupa pra Barbie, fazer desfiles de carnaval com as Barbies, pegava elas, fazia fantasia. E aí pegava e fazia carros alegóricos, aquela coisa bem doidinha, assim. Sempre gostei muito de brincar de Barbie. Eu andava de bicicleta, de roller, quando eu era mais velhinha, assim, já lá pros 12 anos. Mas quando eu era mais nova, era Barbie, eu só queria Barbie. Chegava Natal, eu quero Barbie, eu quero um acessório da Barbie, eu quero uma roupa da Barbie, eu só queria Barbie. 5. Desenho preferido na infância. Eu tive muita sorte porque eu sou da época dos desenhos maravilhosos, que hoje em dia eu acho que é tudo muita guerrinha, muito ficção. E na minha época os desenhos eram muito bons. Então eu vi Smurfs, eu vi os Ursinhos Carinhosos, eu via Tom e Jerry. Até que Tom e Jerry ainda tem hoje, né? Eu via os Ursinhos Goonies. Eram desenhos maravilhosos. Que hoje em dia eu já nem passo, as crianças nem sabem. Sei que eu fui ver os Smurfs no cinema. E até tava meio assim, né? Pô, vou ver os Smurfs, coisa de criança no cinema. E aí quando começou o filme, tu só via os adultos rindo, as crianças não estavam entendendo nada. E os adultos lá, trifelizes, né? Ah, que legal os Smurfs. Então, eu tive uma época bem boa de desenho animado, assim. Eu assistia bastante esses desenhos fofinhos, que hoje em dia nem tem mais, né? Quem tem net, às vezes consegue achar algum desenho perdido, mas não é mais. Tudo muito digitalizado, muito, né? Não é mais que nem era antigamente. 6. História engraçada da infância. Olha, eu sempre fui meio atrapalhada, né? Então eu vou contar 2 histórias bem engraçadas na minha infância. A primeira é que eu tinha adoração por tomada. Minha mãe botava tomada, aqueles protetores de tomada, eu botava durex e eu tava lá assim, cutucando pra enfiar o dedinho na tomada. Não sei o que eu via de interessante nisso, mas eu queria botar o dedinho na tomada. E o meu pai trabalhava numa transportadora, ele coordenava a transportadora. E eu tava lá, eu ficava brincando no pátio, assim, né? E ele ficava no escritório, que era no andar de cima. E aí eu tô lá, eu bem bela, minha mãe ouve um grito de mim desesperado. Saiu correndo pra ver o que era, né? Tô eu na frente da bendita da tomada. E ela assim, minha filha, o que tu fez? Tu botou o dedinho na tomada? E eu disse, não, mãe, eu botei um aramezinho. Eu peguei um arame do chão, dobrei, enfiei nos 2 buracos da tomada. Tipo, eu não sei como eu fiquei grudada. Eu acho que por isso tomei pancadinha da cabeça hoje em dia. Que eu consegui fazer. Então me aprendi que tomada não era legal. Eu tenho, assim, uma certa coisa com tomada até hoje. Ela lá e eu aqui. E a outra, a segunda situação engraçada foi que a gente, na Páscoa, sempre comprou presente pra todo mundo e fazia aquelas... né, separava os presentinhos pra um, pra outro, pra outro. E aí eu acordei de madrugada
pra ir atrás do meu presentinho. Minha mãe tava dormindo, meu pai tava dormindo e eu fui atrás do meu presentinho. E ela tinha comprado um coelho, um casal de coelhos, onde tu colocava os chocolates na roupinha, e tinha colocado lá na minha cama. Só que eu passei reto pelos meus coelhinhos e fui na sala. Quando eu cheguei lá, tinha um monte de pacote, de caixa de bombom, de ovo, não sei o que. Ué, o coelhinho trouxe um monte de coisa pra mim. Saí abrindo tudo. Olha, que a minha mãe ouve um barulho, né? Foi lá ver o que era. Eu abrindo o presente de todo mundo, menos o meu. Acabei com a surpresa. Minha mãe teve que embalar tudo de novo, que eram os presentes das outras crianças, dos amigos, que eu abri tudo. E o meu presente eu tinha deixado pendurado lá do lado da cama, que eu nem tinha visto. Então essas duas histórias, assim, são minhas marcas d'água de tontice. 7. O que você queria ser na infância? Eu queria ser médica. Minha prima é médica e eu sempre admirei muito ela, vejo ela como uma irmã que eu não tenho, né? E sempre quis ser médica, sempre quis ser médica. No fim, hoje em dia eu não sou, né? Mas eu acho uma profissão linda. Acho que tem gente aí que estraga, faz umas besteiras aí, mas é uma profissão linda que merece respeito de muita gente. E os médicos que eu conheço são fantásticos, então parabéns a todos os médicos. Pena que eu não consegui me tornar colega de vocês, mas quem sabe. 8. Como você era na escola? Muito CDF. Eu era a chata que não se dava com ninguém. Eu não gostava que conversasse, eu não olhava pro lado, eu era certinha, meu tema tava sempre direitinho. Bem CDF, assim, perguntava, eu era a única que respondia, era a única que participava, sabe? Aí, quando eu tava na 7ª série, eu tava terminando o 1º grau e eu era excluída, porque eu era muito chatinha, assim, eu não conversava, não fazia nada, então eu acabava ficando de fora, né, dos grupinhos, assim, eu não tinha grupo nenhum. E aí, a professora que era do SOI, ela via que eu ficava de fora, né, eu tinha dificuldade pra fazer trabalho, essas coisas em grupo, assim, né, porque nunca tinha ninguém pra fazer comigo. E aí, ela colocou no meu boletim que eu conversava muito na aula. E aí, porque meu boletim era sempre perfeito, né? Não conversa, não falta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, sempre tudo que era bom era no meu boletim. E aí ela colocou lá que eu tava conversando demais, não. Daí a minha mãe ficou assim, nossa, mas a Maíra não tá se comportando e tal. Foi na escola conversar com ela e disse, olha, a Maíra fica muito excluída dos outros coleguinhas por ela ser toda perfeitinha, por ela saber tudo, por ela estar sempre certinho. Então a gente colocou isso pra ela parecer mais normal, né? Não aquela coisa certinha o tempo inteiro. E isso foi bom, porque me despertou um lado que eu não conhecia. Eu realmente fiquei conversadora na aula, fiquei meio bagunceirinha. Mas eu também fiz amigos que eu levo até hoje. Mas isso porque a professora, né, botou essa observação no meu boletim e eu virei uma pessoa normal, porque até então eu não era normal, eu era certinha, ninguém queria falar comigo, ou quando vinha falar comigo é porque queriam cola, alguma coisa assim. E graças a isso que eu me soltei mais, eu comecei a conversar de verdade daí, né, mas comecei a fazer parte dos grupos, parte das coisas. No final da 8ª série eu acabei sendo oradora da turma, o pessoal quis que eu fosse e tal. Então, por um lado foi bom, assim, só que eu fiquei um pouquinho bagunceira depois disso. Mas sempre tirei nota boa, nunca rodei, essas coisas assim. 9. Qual era o seu medo na infância? Meu medo de vida é de tempestade. Eu morro de medo de temporal. Assim, aqui no sul é muito ruim, porque a gente tem temporal muito seguido, assim, principalmente no verão. Tu tá ali com o sol lindo, dali a pouco fecha o tempo, é raio, é trovão, é aquela chuva de granizo, e alaga tudo, nossa, e cai árvore, e é vendaval, e eu morro de medo disso, morro de medo de temporal. Minha mãe tem medo e passou pra mim. E eu passei pro cachorro, porque eu, quando ficava sozinha, eu me abraçava nele. E hoje em dia ele tem medo de temporal também. Mas eu acho que é a única coisa assim que eu tenho medo. Que, fora isso, eu não tenho medo de bichos, essas coisas. Mas de temporal eu tenho muito medo. E 10. Com quantos anos começou a se interessar pelo universo feminino? Quando eu era novinha, era piruinha, né, vocês viram,
tudo coloridinho, altas poses, eu usava bolsinho, fazia cabelinhos todo arrumadinho, com penteado. Aí depois, quando eu cheguei na minha adolescência, eu entrei numa fase meio... Porque eu sou grandona, né? Então, eu criei corpo muito antes das minhas coleguinhas. Então eu tinha vergonha. Então eu andava sempre de camisetão, meio meio curvada, assim, pra me esconder. Do seio, principalmente, que era muito grande. Aí eu virei meio bichinho do mato, assim. Andava só de calça de moletom, de cotton e camisetão, moletomzão. Aí depois eu passei pra fase rebelde, que daí eu só usava roupa de rock and roll, que na minha época, né, eu tô com 32, isso era lá pros meus 15, não tinha sainhas fofinhas, baby looks fofinhas, era camisetão de banda e calça rasgada e camisa de flanela, deu? Era esse, e All Star, era esse o look. Hoje em dia não, né, já tenho várias opções de jaquetinhas e coisinhas. E daí nessa minha fase rebelde eu andava só com isso. Calça rasgada de jeans, camiseta de banda, maquiagem. Só que eu usava muita maquiagem. Eu usava maquiagem bem escura, batom marrom, sombra preta, lápis preto, rímel, coisas bem escuras assim. E queria pintar o cabelo, minha mãe não deixava passar papel crepom nos cabelos pra ficar colorido. Mas aí eu já tinha essa ligação de novo com o universo feminino. Eu não me vestia como uma menina, mas eu gostava de coisas de menina. Sempre andei de brinco, pulseira, colar, inclusive era um pinheirinho, que eu botava brinco desses de hippie compridão, colarzão compridão, 500 pulseira, tornozeleira, tipo, tudo ao mesmo tempo. Mas em termos de roupa em si, não era muito ligada. Daí eu comecei a namorar, e aí, claro, a gente vai mudando os gostos, ficando mais velha. Daí eu comecei a dosar minha maquiagem, não tão escura. Comecei a dosar os acessórios, não tudo ao mesmo tempo. E aí comecei a me ligar mais em roupas, sapato salto sempre gostei de usar também, sempre gostei. Só na fase rebelde que daí eu só andava de All Star, mas antes e depois eu gostava de usar salto. Então na verdade eu tive só um pedacinho, acho, da minha adolescência ali, que foi quando meu corpo mudou, que eu fiquei com um pouquinho mais de vergonha, que eu me escondia mais. Nessa fase eu só andava de cabelo preso, ou no rosto, assim, pra me esconder. E aí sim, eu não usava maquiagem, não gostava de usar nada, eu queria era me esconder, me sumir. Mas aí também passou em seguida, passou depois que todo mundo ficou com um corpo parecido com o meu, daí eu disse, bom, beleza, aí foi. Mas sempre gostei muito de cuidar do cabelo, ter cabelo comprido. Logo que saiu as chapinhas, eu disse, mãe, eu preciso de uma chapinha. E aí fiz ela comprar aquelas grandonas assim de... Não era de cerâmica é hoje, né? Elas eram de ferro, eu acho. Eram uns negocinhos grandes, assim, passava por um ferro. Tava passando no cabelo. Mas eu tinha secador, tinha tudo, porque eu sempre gostei dessas coisas, sempre fui vaidosa. Fazia unha colorida. Na época que eu fazia unha colorida, não existia nem essas coisas de nail art. Eu pintava de vermelho, fazia um monte de pontinho branco e dizia tudo de unha de joaninha. Veio aqui, usava esmalte azul, tudo colorido. E depois foi virando moda, mas eu usava na época de rebeldia, assim, porque eu queria ser diferente. Mas sempre fui ligada em coisas do universo feminino. E são essas as 10 perguntas. Espero que vocês tenham gostado, saber um pouquinho da minha infância. Quando eu vi esse vídeo da Camila Coelho, eu disse assim, ai, que legal, né? A gente fala tanto do presente, das coisas que estão fazendo, mas acaba deixando, né, pra trás o passado, né, a infância. É tão legal a gente conhecer um pouquinho mais das pessoas, né? E por isso eu resolvi gravar pra vocês. Então, se vocês gostaram, clique em gostei pra mim, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!